é sobre o seu interlocutor, não é sobre você. Né? Quando a gente produz um meme, quando a gente, né, trabalha comunicação criativa, por exemplo, a gente está levando ali na bagagem a nossa experiência, o que a gente estudou, situações reais que aconteceram com a gente ou com colegas, né? Além de uma cultura, muitas vezes, que é uma cultura pop. A gente precisa ter uma cabeça de produção de conteúdo pensando no que as pessoas querem ouvir, o que elas querem discutir, o que elas querem debater. Será que o que eu estou comunicando, as provocações que eu estou fazendo, estão linkadas aí, né? Estão vinculadas com os serviços que eu ofereço? Devem estar. Se algum meme falar com você, de tocar, é ali que você precisa... Começa por aí, é bom, né? Manda nudes, coisa nenhuma, manda memes. Eu acho o meme, né, um serviço muito útil. Com certeza. Pra se manter vivo e são. Sucesso é poder de escolha. Ter poder de escolha também é você saber o que você abre mão. Mudança não é só agregar, mudança também é deixar ir. Ninguém gosta de um vendedor louco. Quanto maior o medo de exposição, menos você está chegando nas pessoas certas. A gente, como RH, precisa também entrar nesse espaço de vulnerabilidade e ver que não somos perfeitos. Estamos bem longe da perfeição. Carreira é um negócio que você leva para sua vida, né? Trabalho é uma coisa que você faz hoje na empresa que você tá, no que você se dedica, no projeto que você se debruça, mas carreira é uma coisa que você leva para você, né? Se você não quer ser iniciante, você também não vai ser experiente, rapaz. A gente fala tanto de protagonismo, fala tanto de responsabilidade das pessoas, mas quando chega na hora de falar de cadeira e de próximo passo, aí eu decido qual é o peso da cadeira, eu gestor, eu empresa. O que é sucesso para você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, um espaço que a Carreira Miller abre para conversas inteligentes, trazendo toda semana sempre uma história muito legal. Ao meu lado, uma parceira que dispensa apresentações aqui. Eita, figurinha carimbada. Fernanda, hein? É isso aí. Muito bom, né? Muito bom gravar aqui, a gente conversar. Aliás, essas conversas são muito maneiras, dá um combustível pra gente enorme, né? Com certeza. Eu gosto do processo de se preparar, desde quando a gente seleciona, né, os entrevistados e a gente se prepara para recebê-los e depois prepara conteúdo e aí se liga as anteninhas, né, porque daí você começa a consumir conteúdo e tudo vai... Putz, acho que aquela conversa vai ficar legal. Isso, curto demais esse processo. E traz pra dentro de casa. Eu vejo a gente lá, quando a gente se debruça em produto, a gente... debruça em produtos, faz um monte de coisa assim, eu acho maneiro, assim, sabe? A condição que você tem, assim, de às vezes fala, cara, eu troquei uma ideia com um cara, vai sair o episódio aí, meu, os caras trouxeram tal coisa, maneiro. Ó, já a gente gosta pra caramba, espero que vocês também. Então, se você curte, cara, segue a gente aí nas redes sociais, dá um curtir lá na página, dá um curtir nos vídeos, dá um inscreva se estiver no YouTube, follow em qualquer uma das plataformas de streaming, né? Muito legal, porque toda vez que você sinaliza que gosta ou que não gosta, o Facebook, o YouTube, o Instagram, toda essa galera, eles vão entendendo as coisas e vão disseminando o conteúdo da melhor forma, encontrando o público, né? Exatamente. Para a pessoa conseguir acessar mais conteúdos nossos e também de outros canais, Sim, outros lugares que também têm assuntos relacionados, exatamente. Né? Então, meu, vai lá. Demonstra, esboça uma reação pra gente aí, senta o dedo nesse like, né? Bora logo então, que o tempo ruge e a Sapucaí é grande, frase imortalizada na interpretação do grande Zé Wilker. Você era noveleira, né, Fer? Não vem não que você lembra disso, hein? Ó, o convidado de hoje é fundador e consultor do Lá na Firma, uma consultoria de inovação e gestão de pessoas, hein? A gente vai explorar muito sobre esses serviços hoje, bem maneiro. E nesse exato momento ele tá bebendo água lá na Catalunha, e se gostar de futebol, é bem provável que o Barcelona já tenha tomado o coração dele, hein? Esse negócio de ficar apresentando os outros é perda de tempo, a melhor coisa mesmo é a gente conversar com ele, e aí a gente tira uma própria conclusão de quem ele é, tá certo? Chega mais, Caio Barroso! E aí, tudo bom, pessoal? E aí, beleza? Caio? Prazer estar aqui. Não, Legal. prazer é todo nosso, cara, te receber aqui. Vai ser uma grande honra bater um papo contigo, meu. Com certeza. Você que é um cara que tem conteúdo, hein, meu amigo? A gente já, né? Eu vim com uma camiseta especial para essa conversa de hoje, que é Manda Memes.
Aliás, se você... Ah, que legal. Adorei. Manda memes. Manda nudes, coisa nenhuma, manda memes. Manda memes, muito bom. Aliás, se você se interessou pela camiseta da Fer, tem lá na... Brincadeira, ainda não, Tem uma ainda marca não. do Quinto O Dia dia que a gente Útil. tiver uma marca, Caio, chega pra... Você tá interessando? Ó, o dia que a gente tiver uma marca pra isso, a gente vai fazer uma parceria com lá na firma, porque os caras são bons, hein? Os caras são bons. Ó, a gente fez uma seleção de memes aqui, então se prepara que em algum momento dessa conversa, Caio, você vai ver que a Fer vai brincar. Ela selecionou as brincadeiras que você posta na internet, mas são reflexões valiosíssimas, né? Vou soltar na tela aqui. Você que não tá no YouTube, a gente vai ler certinho, assim, pra te deixar bem antenado, tá? Mas depois te convido também a assistir o episódio lá. Caio, mas diga aí, o que interessa mesmo é saber quem é esse rapaz que tá aqui na nossa frente? Quando você não tá trabalhando, quando você não tá lá na firma, que foi bem legal esse nome, você conta pra gente como é que surgiu isso. O que você gosta de fazer, cara? O que você gosta de fazer, meu? Cara, eu gosto muito de correr, né? Então, geralmente eu tô na rua, correndo, caminhando. Gosto muito de séries também, Netflix, então fico ligado ali para ver o que tá surgindo nesse universo, né? De Netflix, de Amazon Prime também, acompanho bastante. Legal. Uhum. E gosto muito agora, tô com uma cachorra nova que a gente adotou aqui, que é da raça Galgo, não sei se vocês conhecem. Não. E ela adora correr e andar, então é minha companheira aqui de corrida e de caminhada também. Dá um show em você? Então eu sou bem outdoor, eu diria. Eu gosto de ficar na rua, assim, é ali que eu me inspiro. Uhum. E você tá num lugar bem legalzinho pra querer ir pra rua, né? Como que é aí? Totalmente. Como que é aí, cara? Totalmente. Porque a Catalunha dizem que é um negócio à parte, né, meu? Dentro da Espanha. Como que é? Você sente essa diferença? Como que é isso, cara? Cara, eu acho que a Catalunha tem uma vibe boa, assim, né? É uma região que tem de tudo. Então, aqui a gente tem praia, montanha, né? A gente tem pessoas de vários cantos do mundo. Então, quando você está no centro de Barcelona, você está escutando mais de 5, 6 idiomas, né? As pessoas estão atravessando as ruas e falando vários idiomas ao mesmo tempo. Então, é muito multicultural e, ao mesmo tempo, tem um incentivo muito grande, né, ao esporte. Você falou aí do Barça, né? Você curte? Virou o coraçãozinho mesmo aí ou não? Você gosta de futebol? Já tá. Eu moro perto, na verdade, eu moro perto do estádio aqui. Maneiro. Então, assim, tem de tudo. Tem cultura, esporte, né, gastronomia. É uma cidade que te oferece tudo isso com um jeitão de cidade menor, mas com a entrega de cidade grande. Então, é um casamento bom. Pois Legal. cara, isso é muito bom. O pessoal, no interior, a gente mora também, fala assim, o pessoal tá gostando de vir muito pra cá, porque tem esse estilo de vida mais tranquilo, né? Você aproveita muito melhor as coisas, você não perde tanto tempo em algumas, às vezes em trajetos que você tem que ter. E ao mesmo tempo você tem algumas entregas, consumo, né? Hoje é muito disso, né? O que eu posso consumir, quais restaurantes Eu acho que ir. nessa conta aí que o Caio fez de ter praia, Indaiatuba tem nome de praia, né? Não tem praia de verdade, mas tem nome de praia. O estúdio tá numa cidade que chama Indaiatuba. E todo mundo pensa, Indaiatuba é praia. Ubatuba. Não. Ubatuba, Caraguatatuba, não. É só o tuba mesmo das palmeiras. Aqui não tem mar, bora pro bar, né? Tem bar, aqui tem bastante. Aqui tem bar. Inclusive tem um vídeo de um bar bem legal lá no nosso canal. É um cara que fez plano de cargos. Pezão Bar, plano de melhor carreira. peixe daqui da região. Pena que tá tudo fechado agora, mas logo abrirá. Caio, mas diga aí, você gosta de séries, cara? O que você indica, então, pra alguém que tá aí nessa vibe de ficar passando aquela listagem do Netflix ali rolando? O que você diria pro cara? Para Cara, então. eu gostei muito, assim, eu vou te falar que aqui eu maratonei, assim, aqui eu fui dormir mais tarde, que eu fiquei na madrugada assistindo, já tem um tempo, mas é o La Casa de Papel, assim, pra mim foi uma das séries que mais me chamaram a atenção, acho que pela fotografia, pelo jeitão, pelo suspense, então sugiro aí, recomendo essa série que prende, né? Acho que prende a tua atenção ali. Inspirada... Eu pelo menos maratonei assim, fui dormir às 6 da manhã. Inspirada naquele filme O Homem que Copiava, brasileiro, né? Aquela La Casa de Papel. Já cria, né? Já cria uma... Ih, peraí, fale alguma coisa, cara. Tá me ouvindo? Agora voltou. Achei que tinha caído o som aqui. É a idade. Legal. La Casa de Papel. Você sabe que eu assisti as duas primeiras temporadas, assim. Gostei e tal, daí eu parei. Minha esposa continuou na terceira. Já saiu a quarta também ou ainda não? É quarta que ainda não? Putz, nem sei qual que tá agora, mas eu assisti todas. Acho que são 2 ou 3, por aí. Eu não lembro. Mas eu gostei das primeiras ali e tal. E é uma sériezinha que os caras conseguiram fazer um negócio muito doido em negócio, né? Porque eles lançaram... É quase tipo aquele filme, o nosso ali, que o Padilha dirigiu lá também,
Que foi a mesma coisa, você faz um lançamento, mas não dá aquela febre, o negócio pega depois, né? Os caras de La Casa de Papel, como que é o nome aqui do nosso filme? Tropa de Elite. Tropa de Elite, eu tava pensando... Tropa de Elite, Eu cara. pensei, será que é esse não foi mesmo? nem no cinema que bombou, foi na a pirataria, teve muito disso também, assim, não foi por causa dela, o filme é legal, né? E é maneiro, assim, que o negócio vai tomando uma forma que você nem imagina, né? Aquela postagem que você faz, fala, ninguém vai ler. Daí daqui a pouco começa a vir aquelas atualizações no celular, você fala, rapaz, o negócio, o que tá acontecendo? Exatamente. Caio, diz pra gente, meu, o que é o Lá na Firma? Como é que vem esse nome? Conta um pouquinho, o que é o Lá na Firma e como é que surgiu esse nome? Bom, a gente foi, né, na verdade, o Lá na Firma surge aí no encontro de amigos no bar, né? Então a gente estava com nossos amigos aí da área de recursos humanos, batendo um papo e falando sobre o que acontece o dia a dia na firma, dilemas da firma, né? Algumas questões de liderança e tal. Claro, mantendo ali, né, o anonimato, não compartilhando nomes, mas falando sobre as situações e os dilemas. E aí, claro, nessa hora a gente falou, pô, seria muito legal se tivesse uma página que a gente pudesse, com muita naturalidade, falar sobre a vida real corporativa, né? Surgiu aí. E aí a gente falou, cara, porque a gente está aqui, né, da ótica de gestão de pessoas, a gente conhece tanto, passou por tantas situações, né, sabe as dores dos firmeiros e das firmeiras. Como que a gente coloca todos esses temas aí à luz e discute de uma maneira nova e diferente, né? E aí surgiu assim, eu e a Estela, nesse meio tempo, a gente já estava pensando em se mudar, a gente já queria, né, mudar de país, estudar fora, né, fazer uma grande mudança aí. E aí a gente falou, bom, a gente pode criar esse projeto em paralelo com essa mudança, porque aí a gente veio para Barcelona estudar transformação digital, né? Então a gente queria unir esses dois universos, a área de gestão de pessoas. Você e sua esposa? Eu e a Estela. Estela. Isso. Legal. Isso, eu e minha esposa. Então a gente juntou esses dois universos, né? Da área de gestão de pessoas e da transformação digital. E aí a gente foi compartilhando o conteúdo e levou um tempo até a gente entender qual que era o tom do Lá na Firma, né? O Lá na Firma hoje, eu digo que tem uma personalidade muito forte, tem um jeitão muito forte de comunicar, né? Tem algumas características, alguns elementos de comunicação que são muito próprios, vamos dizer assim. Mas levou um tempo até a gente chegar aí, né? A gente começou numa pegada muito mais, vamos dizer assim, acadêmica, né? Compartilhando fonte, conceito, mas bem ali, diria que nessa veia forte acadêmica. E aí a gente falou, cara, não tem nada a ver com o que a gente discutiu na mesa do bar, né? A gente não dá queria polêmica, né, meu? E não dá polêmica. Tá vendo? Tem que aprender a fazer meme. A gente queria colocar as polêmicas à luz, a gente queria discutir de uma forma leve, a gente queria, né, não é só ensino. Na verdade, ali é provocação, reflexão, desabafo, né, você levar as pessoas, descontração, humor, né? E claro, tem conceito, tem a parte do aprendizado também, mas de uma maneira muito leve. E aí a gente foi entendendo qual que seria o melhor formato de comunicação e chegamos nesse universo dos memes, né, do manda memes aí. E chegamos nesse formato e é um exercício diário essa criação, porque você tem que utilizar diversos elementos, né? Quando a gente produz um meme, quando a gente, né, trabalha comunicação criativa, por exemplo, a gente está levando ali na bagagem a nossa experiência, o que a gente estudou, situações reais que aconteceram com a gente ou com colegas, né? Além de uma cultura, muitas vezes, que é uma cultura pop. Então, você tem que saber o que está rolando no mundo, o que está engajando as pessoas, o que engaja diversas gerações, qual é o formato de conteúdo, qual é a velocidade desse conteúdo e frequência. Então, tem vários elementos que giram em torno de algo que, quando a gente olha, parece muito simples e deve parecer simples. Senão, não engaja, senão não é legal, né? Mas tem todo essa reflexão, esse pensamento por trás disso tudo. E aí a gente chegou aí e se apaixonou pelo formato, né, pelos memes, e a gente vai ampliando para as imagens, para os stickers, para os GIFs, né, para os Reels, e aí a comunicação ela vai tomando uma proporção muito linkada ao que faz mais sucesso hoje em dia nas redes sociais. E a gente vai aprendendo nesse processo também. E o Lá na Firma tá onde? Assim. Ele tá onde lá na firma hoje? Onde que as pessoas vão te encontrar, cara? Bom, Lá na Firma tá no Instagram. Com @lá_na firma. Tá no LinkedIn também, no LinkedIn facinho de achar, só colocar Lá na Firma, separado, né, com acento. A gente está no Clubhouse agora também, quase 1000 seguidores aí já.
levando a nossa voz aí para o universo da voz, né? Uhum. Nessa plataforma que é nova. E a gente está no YouTube também, né? E recentemente entramos no Twitter, lá na firma 1, porque já existia uma conta chamada Lá na Firma, que está adormecida, mas somos o Lá na Firma 1. E, Lá na e Firma bom, temos primeiro. planos de ir pro podcast, né? Ah, legal. Cara, isso aí é bom, fazer um bate-papo sobre isso, né? A gente tem Sim. uma vontade de... A gente fica já à vontade aqui pra cá não falar algumas coisas, mas a gente tem planos de fazer um tipo de bate-papo. Muito mais coisa que a gente queria tipo falar. Tipo esse que começou lá na firma, sabe? Quando você desliga Legal. toda a antena, senta todo mundo em volta de uma mesa e começa a falar, sem filtro, cara, sabe? Você tá... É um negócio... É bom, mas enfim, deixa pular na firma por enquanto, convido todo mundo a ir lá um pouquinho e curtir o que os caras estão postando, meu. Cara, eu entendi. Então, beleza. Então, você contou como começou. Agora, conta pra gente. O que o Lá na Firma oferece, além de muita conversa, além de boas discussões? O que vocês têm como serviço, realmente? E não que isso não seja um serviço. Quando você gera informação pra comunidade, também é um tipo de prestação de serviço, né? Eu acho o meme um serviço muito útil com certeza. Pra se manter vivo e são. Mas aí você fala assim, tá, onde é que eu faço a receita? Conta pra gente aí. Legal. Bom... então, assim, lá na firma a gente começou a compartilhar conteúdo, pouco a pouco foi crescendo, foi chamando a atenção do mercado de uma maneira muito, muito natural. As pessoas chegam até o Lá na Firma por meio das redes sociais, diria que é bem orgânico. E, enfim, a gente teve um convite para ir para o Congresso Nacional de RH, né, há um tempo atrás, para fazer uma palestra sobre transformação digital e pessoas. E ali a gente se apresentou, falou dos desafios da transformação digital, como é que impactava as pessoas. E tinham vários RHs e representantes das áreas de gestão de pessoas de grandes empresas. E aí eles começaram a falar, poxa, quais são os serviços que vocês têm, o que vocês fazem? Então a gente começou a explicar, cara, o Lá na Firma, ele é uma consultoria de inovação e gestão de pessoas e comunicação, né? O que entra dentro desse grande bloco de inovação? Então, a gente faz muitas ações de employer branding, né, de atração de talentos, de recrutamento e seleção de talentos, e mapeamento de mercado. Então, tudo que gira em torno à entrada de novos profissionais na empresa, temos ali os nossos serviços. A gente tem também toda a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Cultura e clima. Então, como que a gente promove uma cultura mais forte, né? A gente fala muito de cultura na era digital, uma cultura forte com gestão de times remotos. Então, tudo que a gente está vendo hoje em dia, que está vivendo, né? Como que a gente consegue ter uma cultura que seja forte e sentida por todos. Né? Esse é um ponto que a gente... é um serviço que a gente oferece também. A gente tem toda a parte também de marketing e publicidade. Então, tem grandes empresas que, por exemplo, querem um pouco do espaço ali do Lá na Firma, né, nas redes sociais. Então, a gente faz campanhas criativas com o tom de voz do Lá na Firma para empresas como Banco BV, Bayer, Revelo, entre outras. Então, esse é um serviço que vem crescendo. À medida que a página de conteúdo vem crescendo, publicidade também cresce. E eu gosto muito de falar que é a publicidade real, né? A gente não vai vender aquilo que a gente não acredita, não casaria com Lá na Firma. Então, a gente entende muito bem qual é a mensagem que a gente está passando com esse parceiro e se tem liga, se faz sentido para a comunidade que nos acompanha. Se sim, a gente segue aí com a publicidade também. Então, eu diria que esses são os principais serviços que a gente tem hoje aí no Lá na Firma. Cara, são temas assim que eu vejo extremamente necessários. E eu te pergunto, quando a gente fala de cultura, de employer brand, é um negócio que é transformar uma organização. E geralmente é difícil você começar a fazer algo assim de baixo. Então, como é que o seu ponto de contato é o RH ou você tem que ter um CEO que compra a ideia primeiro? Como que é esse lance? Porque eu vejo ser muito complicado, sabe? Você fala assim, eu quero mudar aqui a cultura da minha empresa. Legal, mas quem é você? Não que... Entende? Não é quem é você menosprezando agora, dizendo, mas, pô, você senta numa cadeira pequena. Não que você é menor, mas eu acho que às vezes tem coisa que tem que vir de uma visão de negócio, sabe? Do topo e fala assim, cara, a partir de agora a gente vai ter um linguajar aqui muito mais informal. Legal, mas quem tá dizendo isso, né? Como que é? Quem é o teu público-alvo para você conseguir emplacar essas tuas soluções? Antes de falar um pouquinho especificamente delas.
Perfeito. Acho que com relação a público-alvo, a porta de entrada principal é com a área de gestão de pessoas, né? Quando a gente fala de conteúdos, a gente tem um público muito variado. Quando a gente fala de contratação dos serviços, são os profissionais de gestão de pessoas e muitas vezes diretores e executivos, né, de empresas. Porque o que acontece naturalmente? Eles estão no LinkedIn também, eles estão no Instagram e eles têm acesso ao conteúdo. E são eles que muitas vezes indicam lá na firma para os RHs e falam assim, cara, vai conhecer esse pessoal aí que eu tô achando mais barato. Legal. E eu quero saber o que eles fazem. E aí, claro, a gente também tem várias conversas que começam aí com os executivos e os RHs juntos. Mas são esses os principais pontos. Mas você falou para mim. Vai lá conhecer esse pessoal que eu achei legal. É isso, era isso que eu queria ouvir. Porque tem uma abertura. Sem esse, vai lá conhecer esse pessoal, fica um negócio complicado, né? Tem uma consultoria aqui na nossa região também, em que o proprietário dela já foi eleito o melhor presidente do Brasil, das melhores empresas para se trabalhar e tal. E tem muito dessa questão, assim, né? De chegar nas empresas e falar, pô, o conselho precisa querer isso pro negócio, sabe? Você fala assim, eu quero trabalhar essa filosofia aqui específica. Pô, legal, mas... Então, o conselho vem de, vamos mudar agora, esse negócio que tem que revitalizar. E é um trabalho demorado, certo? Não é um negócio como é que você faz, Caio? Como é que você faz a tua entrega até o momento em que a empresa começa a ter uma marca empregadora legal, começa a engajar a galera? Quanto é esse tempo? O que você diz pro cara? Meu amigo, você vê resultado aqui, como que é isso? Como é que é teu discurso? Legal. Acho que tem vários pontos aí, né? Por exemplo, quando a gente começa a discutir projetos vou trazer o exemplo de employer branding, né? Que tem impacto muito grande na cultura da organização. Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando de engajar os colaboradores da organização e atrair potenciais colaboradores, né? Atrair aí potenciais candidatos. A gente está falando desses dois universos. Para engajar e para atrair novos talentos, a gente precisa mandar a real, a gente precisa falar como de fato é a nossa cultura. E para falar sobre cultura e elementos de cultura, a gente precisa conhecer a nossa organização, né? Acho que sempre parte daí. Parte de conhecer muito bem a organização sem tantos filtros. E eu acho que é aí que o casamento do Lá na Firma se dá com muitas empresas. Porque as pessoas consomem os nossos conteúdos porque acreditam na nossa proposta de valor, que é real, é vida real corporativa. Então, quando a gente faz um trabalho de cultura, a gente vai fazer pesquisa, vai fazer grupo foco, vai discutir com as pessoas, mas sempre com esse tom de menos filtros, sempre com esse tom de vida real. Ou seja, a gente chega nos insights, a gente chega nas descobertas de uma maneira muito mais transparente. Sabe aquele negócio que muitas empresas já viveram de fazer pesquisa de cultura e clima, e aí é anônimo, e aí as pessoas sentam para conversar e tá todo mundo sem graça e ninguém quer discutir os resultados porque ninguém quer dizer quem respondeu o quê, né? A nossa visão é assim, como que eu quebro isso? Eu quebro isso com uma comunicação transparente, com uma abertura maior, que gera um espaço psicologicamente saudável para discussão. E aí vem a comunicação criativa e a leveza, né? Ela vem nesse lugar que você promove esse espaço de troca onde ninguém vai ser julgado, onde não há retaliação, né? Então, tanto para projetos de employer branding quanto cultura, a gente parte dessa essência da consultoria que é transparência, é abertura, é vida real, e a gente fala isso o tempo todo. Então, quando a gente discute os projetos, né, com a liderança, começa a fazer as descobertas, envolve as pessoas, a gente sempre vai nesse tom, né, e a gente sempre vai mexendo naquilo que as pessoas querem discutir, sobre os temas que elas querem falar. Eu acho que um erro muito grande que as organizações têm é o seguinte, fazer planejamento de conteúdo interno e externo, seja comunicação interna ou employer branding, pensando apenas no que elas querem comunicar. A gente precisa ter uma cabeça de produção de conteúdo pensando no que as pessoas querem ouvir, o que elas querem discutir, o que elas querem debater. É sobre o seu interlocutor, não é sobre você. Né? Então, esse é um outro ponto, né? Como que a gente coloca as pessoas no centro para discutir aquilo que de fato é relevante para elas. Então, acho que, né, respondendo aí a sua pergunta, tem uma grande etapa, que é uma etapa de descoberta sem filtro, vida real corporativa. Tem uma outra etapa que é entender quais são os principais temas que as pessoas querem discutir ou que a gente precisa evoluir enquanto cultura, enquanto organização. E uma terceira etapa que é plano de ação. Então, uma vez que eu já tenho entendimento, uma vez que eu sei os principais temas e tenho isso tudo muito estruturado,
eu vou para priorização e plano de ação. Então, o que eu vou fazer, por exemplo, no pilar de atração e seleção de talentos, o que eu vou fazer no pilar de desenvolvimento de liderança, o que eu vou fazer no pilar, né, de redes sociais da organização. A gente quebra todas essas descobertas em grandes entregas. E aí a gente começa a fazer todo um trabalho de mobilizar as pessoas da organização para fazer com que essas entregas aconteçam. Então, a gente sugere esse plano de ação, ajuda na operação também, então operacionaliza esse plano de ação com as empresas e acompanha os resultados. Então, está dando certo, não está dando certo, onde a gente precisa recalcular a rota, por quê? E aí vira uma organização que vai além, né, das frases na parede, que vai além dos valores que estão compartilhados no site. Então, se torna uma organização que fala abertamente sobre, né, seus pontos fortes, sobre as suas fortalezas, mas fala também sobre as suas vulnerabilidades, e se torna uma organização ali que tem ação para essa conversa toda, né? Não fica ali só na discussão do pós-pesquisa de clima ou pós-cultura. Não, mas o que a gente faz com isso? O que torna os colaboradores mais felizes? O que gera mais resultado para o negócio? Então, são essas perguntas que a gente busca responder sempre nas ações que a gente tem com as empresas, né? Como é que você... Fer quer falar. Como é que você faz isso à distância, cara? Você tem um time aqui no Brasil, como é que isso acontece? Cara, a gente faz, eu diria que 90% à distância. Antes da questão da Covid, estávamos indo muito ao Brasil. A gente chegou em um ano aí, acho que umas 5 ou 6 vezes ao Brasil para algumas entregas. Qual que era a lógica, né, antes do Covid? Era o seguinte, a gente fazia todo o desenvolvimento de um projeto, né, à distância, e se fosse um projeto que demandava a nossa presença, aí a gente ia para a entrega pontual, né? Hoje em dia o cenário está bem diferente, existe uma aceitação muito grande por parte das empresas nessa questão do digital, né? Então isso jogou a favor da gente, porque a gente atende o mercado do Brasil, mas a gente atende a Europa também. Então aqui a gente faz algumas ações presenciais, muitas à distância, e com o Brasil a gente está com peso, claro, atualmente bastante remoto. Então, não temos representantes no Brasil, né? Eu e a Estela, nós tocamos os projetos do Lá na Firma, e diria que agora 99,9%, 100%, né, à distância. Tá? Acredito que pós-Covid, acho que quando a questão mudar um pouco, a gente volte para um 80% 20%, um 85%, né? Acho que a gente vai ter um balanço aí entre remoto e presencial. Legal. Não, o que eu queria... Porque eu fico me colocando na posição de quem está ouvindo, quem está assistindo, e às vezes tem algumas coisas... claro, você falou sobre employer branding, desenvolvimento de liderança, cultura. Esses são gatilhos que fazem eu pensar, eu estando dentro da empresa, que, puxa, eu preciso de um trabalho como Lá na Firma. Mas quais são as outras frases de gatilho, assim? Que outras coisas que eu escuto na minha empresa que tem que acender um sinalzinho do tipo assim, cara, eu preciso de um trabalho como esse, de uma consultoria como essa. Por exemplo, pensei num exemplo aqui, tem um meme também sobre isso lá na página do Lá na Firma, que é aqui dos dinossauros, assim, né? Que tem um monte de dinossauro trabalhando e diz assim, não, que aqui a liderança é só dinossauro, só tem gente lá né? Tipo, isso é um gatilho, certo? Putz, eu preciso Lá na Firma. O que mais? Mas explica melhor isso aí, porque eu posso entender de forma errada esse lance do dinossauro. Mas vai, fica com você, Caio. Perfeito. Esse meme do dinossauro foi um meme que voou no LinkedIn. Eu já não consigo mais acompanhar, mas assim, tem muitas curtidas. Acho que passou de, 6, 8 mil, não sei. Tem muitas curtidas. No Instagram também teve um impacto bem legal. E bom, o que acontece? Ali o desafio e a provocação, esse foi um meme muito provocativo, na verdade. Porque quem lembra desse meme sabe que eram dinossauros sentados numa cadeira em frente aos computadores, aquele computador cor-gelo, né, antigão, e ali a gente falava muito sobre mentalidade jurássica, né? E aí muitas pessoas, como o meme tem um pouco disso, você bate o olho rápido e a sua lente vai te jogar diretamente para a tua experiência, para tuas crenças, muita gente olhou aquele meme e falou assim, mas quer dizer que pessoa né, de mais idade, pode então querer. Não inova. É isso que eu ia falar. Né? Então, teve algumas pessoas que foram por esse caminho e foi muito legal, porque deu a oportunidade para a gente explicar também que quando a gente reage dessa forma, a gente está reagindo diante do que a gente tem de bagagem, de experiência e de crença. É muito mais sobre nós mesmos do que sobre o meme. O meme é uma peça de arte, com uma frase,
né? Agora, a emoção que gera porque a gente tem um histórico. E aí essas pessoas, né, que falaram, putz, então quer dizer, não queria dizer, porque se você respirasse um pouco mais e olhasse aquele meme com calma, você veria ali que tinha até uma frase muito explícita que falava sobre mentalidade. E mentalidade não tem nada a ver com idade, né? O meu pai, por exemplo, de mentalidade é muito mais jovem que eu, né? Então, assim, tem muito mais a ver com o famoso mindset e tal. Que é a mentalidade, né? Mesmo assim. E isso foi muito legal, porque outras pessoas já foram nesse caminho do tipo, sim, a mentalidade da organização tem que mudar e tal. E aí eu gostei muito do que você trouxe de gatilho, porque a gente sempre, claro, tem que pensar com as duas cabeças. Eu tenho que pensar com uma cabeça de produtor de conteúdo e eu tenho que pensar com uma cabeça de empresário, né? Eu produzo conteúdo, claro, para gerar engajamento, gerar reflexão, gerar reações, né? Por vários motivos. Um, porque faz sentido e está linkado com as minhas crenças e o meu propósito, que é, de fato, chacoalhar o mundo do trabalho para melhor, um mundo do trabalho com menos, desculpa a palavra, bullshitagem, né? Então, está linkado com esse propósito genuíno. Em segundo lugar, claro, eu quero viver disso, né? Eu quero que essa consultoria cresça cada vez mais. Então, os gatilhos são aí. Eu preciso pensar em conteúdos, em memes, que eu chegue nessa população com um problema e muitas vezes com uma reflexão onde eu possa ser a solução. Diante do que eu estudei, diante do que eu trabalhei, diante do que eu acredito. E o que eu falo para as empresas é o seguinte, o Lá na Firma te dá a oportunidade como consultoria de você conhecer a gente ao longo do tempo. Tem pessoas, tem empresas que acompanharam a gente por meses antes de contratar um primeiro serviço. Isso é ótimo, porque 99% das empresas contratam, né, outros serviços, muitas vezes por meio de uma brochura, né, por meio de um site, mas é frio ainda. Que nem o trabalho que vocês estão fazendo é incrível, vocês estão discutindo, vocês estão debatendo, tem a ver com o macro contexto da consultoria de vocês. É isso, entendeu? Vocês estão dando a oportunidade também das pessoas conhecerem vocês pouco a pouco e aí tomar uma decisão muitas vezes mais, né, acertada. Então é isso que eu faço. Né, eu penso como conteudista e penso também como empresário. Será que o que eu estou comunicando, as provocações que eu estou fazendo, estão linkadas aí, né? Estão vinculadas com os serviços que eu ofereço? Devem estar, né? Eu diria que 80%, 90% estão sim. Legal. Então, se você está pensando em que precisa de um serviço como Lá na Firma, entra lá no LinkedIn deles. Se algum meme falar com você, te tocar, é ali que você precisa... Começa por aí, é bom, né? Essa estratégia realmente, cara, geração de conteúdo. Eu acho que uma coisa que vem nesse momento, a gente pega assim, o estilo de vender, né? O digital, ele agregou para um estilo de vender que já existia, não é novo. Sabe quando aquela pessoa da Avon, lá da vizinhança, vendia? Então, o que ela fazia? Ela chegava e falava assim, pessoal, vamos lá na garagem de casa tal dia, porque eu quero mostrar um pouquinho as coisas pra vocês. Esfrega o então, pulso aqui, ela ó. não chegava na porta da tua casa e falava, compra Avon! Eu tô falando da Avon aqui, Avon, nem sei mais como é que anda a marca, mas enfim. Mas esse era um lance legal, por que o digital fez? Ele falou assim, cara, não adianta jogar na cara do cara. O que o Lá na Firma faz? Vem aqui, velho, senta aqui. Dá uma olhada aqui que a gente tá conversando. Conversa com a gente, bate um papo, até que um dia você fala assim, pô, Caio, vem cá na minha empresa, meu. Preciso de uma ajuda tua, né? Então, essa dinâmica, eu acho que quem sacou essa dinâmica passou melhor nessa crise, cara. Não que talvez não tenha se machucado. Tem negócio que não sofreu, não. Tem negócio que prosperou. Mas teve muito negócio que não aguentou, por quê? Porque não tinha essa conversa, né? E aí, meu, a hora que o negócio pegou, não adiantava você falar, meu, compra da minha empresa e tal. Tipo, não, velho. Sabe, eu nem te conheço. E consultoria, esse gatilho confiança, eu acho que ele é fundamental, né? Você trazer uma consultoria para dentro de casa, é muito você falar assim, meu, preciso confiar. E para confiar, a confiança vem de um relacionamento, né? Vem aquele relacionamento, você vai ter ali momentos em que vocês discordam de certas coisas, concordam. Isso é o que compõe a confiança, né? Maneiro, cara. Entendi, meu. Muito legal. Entendi. Você quer falar, Fê? Não, eu queria perguntar uma coisa pra ele, Sim. porque eu acho que, agora que falando um pouquinho com o Caio, né? Eu queria saber o que você vê como sucesso, assim. Que a gente entrevistou umas pessoas aqui já em cadeiras muito altas, assim. Então, CEO, diretoras, diretores, enfim.
E as pessoas têm uma ideia de sucesso da capa de revista. E acho que no RH isso é muito mais, né? Porque acho que é tão no dia a dia do cara ali ver as posições, a estrutura da empresa, que o cara pensa que às vezes só chegar lá é você chegar na capa da você RH, ou você chegar numa posição, numa cadeira e falar assim, cara, cheguei lá. O que é sucesso para você? Legal. Ótima pergunta, porque eu acho que eu passei muitos anos refletindo sobre isso. Sigo refletindo e talvez esse meu conceito mude nos próximos anos também. Hoje, para mim, sucesso é poder de escolha. Esse, para mim, assim, se eu pudesse ser bem sucinto, sucesso é poder de escolha para mim e como, né? É você escolher, muitas vezes, quais atividades você quer fazer, né? Atividades tanto profissionais quanto pessoais. Então, dando um exemplo, né? Eu busco não ter atividades, por exemplo, como reuniões na sexta-feira. Sexta-feira, para mim, é um dia de fechamento de semana, de fechamento de organização, né? De acabar mais cedo o dia, ver o pôr do sol, sair para passear um pouco mais cedo, tomar uma cerveja e tal. Para mim, tá aí, é um poder de escolha. Então, tenho meus clientes que falam, não dá para ser na sexta-feira. Eu falo, cara, na sexta, não. Na sexta é um dia que, assim, eu reservo para mim, né? Para o fechamento do meu trabalho, para algumas atividades que eu quero fazer, esporte e tal. Claro, abro uma exceção uma vez ou outra, dependendo do projeto. Mas o sucesso para mim está aí, é você poder escolher, né? Então, fui passando por diversas empresas, nacional, multinacional, startups, fui aprendendo muito, trabalhei demais, né? Vi várias situações, várias questões, e para mim está aí, é você conseguir falar, cara, na consultoria, por exemplo, eu ofereço serviços que eu gosto muito. Então, assim, não são serviços apenas que o mercado precisa, né? A gente sempre tem que achar um balanço. Mas eu não faria, por exemplo, atividades vinculadas à folha de pagamento, ADP, porque não é a minha maior competência, né? Eu estou muito mais focado aí nos serviços que a gente comentou. Então, tá aí, eu acho que essa questão do poder de escolha, né? O que eu quero fazer, o que eu gosto, como é que eu coloco minhas competências a serviço de outras pessoas, né? Como é que eu distribuo o meu tempo da melhor forma possível. Então, eu vejo, eu acho assim, o Caio bem-sucedido é o Caio que consegue escolher o que ele quer fazer, na maioria das vezes, porque a gente sabe que o mundo não é assim. Sim. Né? Ser adulto ideal. Não é assim. Isso. Muitas vezes a gente não consegue escolher, mas eu sempre puxo para esse lugar, né? Eu puxo para esse lugar do tipo, cara, você está escolhendo mais, você está fazendo o que te faz feliz, você tem opção de escolha, né? E um ponto que eu queria trazer aqui até para quem está escutando, e aí é muito aprendizado, né? Acho que isso é muito pessoal, mas eu queria compartilhar assim, ter poder de escolha também é você saber o que você abre mão, né? Porque parece muito romântico, não, né? Ter poder de escolha, mas assim, você quando tem um poder de escolha, você abre mão de algumas coisas. Então, que nem você fez a pergunta, trazendo muito de um contexto de, poxa, a capa da revista, né? Você SA, Cara, para você chegar, às vezes, nessa capa da revista, num caminho, numa trilha comum, muitas vezes você precisou engolir alguns sapos, sendo bem transparente. Você precisou trabalhar 15 horas por dia, você precisou desligar muita gente, você precisou fazer reestruturas. Então, não é um caminho só de sucesso até você chegar naquela foto incrível, né? Tem ali um caminho muitas vezes de solidão, de dor, de aprendizado muito forte, de vários itens e de vários momentos de vida que você abriu mão para chegar ali, né? Então, independente do que seja sucesso para a pessoa, porque não tem o certo ou errado, independente do que seja sucesso, é importante ter uma visão de que você precisa escolher o que você quer e escolher o que você abre mão, né? Então, sempre ter isso na balança, né? Mudança não é só agregar, mudança também é deixar ir. Tem uma visão muito legal disso que eu penso. Tem muita gente que fala assim, eu não sei dizer não, eu não consigo dizer não, nossa, é muito difícil. Então, se você não consegue dizer não, você diz sim para muitas coisas. Quando a gente diz sim, a gente diz não para todo o resto. Então, você sabe dizer não. Só que você tá com uma visão deturpada dessa relação do dizer sim e o dizer não, né? Se você diz sim para tudo, você disse não para uma porrada de coisa. Inconscientemente ou conscientemente. Provavelmente inconscientemente. Porque, realmente, eu acho que isso faz a gente crescer demais, cara. O momento em que a gente sabe escolher. Tá perdido na vida, e eu acho que o sucesso tá muito relacionado a isso. Porque como é que você sabe dizer sim?
é porque você estabeleceu alguma coisa. Como é que você sabe dizer não? Porque você estabeleceu alguma coisa. Então, é isso que te direciona. E você sabe, eu preciso fazer essa parada cumprir. E uma vez que eu faço cumprir, teoricamente, né? Se eu falar teoricamente mesmo, porque às vezes não. Eu sou um cara feliz, pô. Tô ali realizando, cumprindo o propósito que eu estabeleci pra minha vida. Isso é fundamental. A gente fala muito disso e a gente nunca cansa de trazer, Caio, esse tema pra mesa. Porque um profissional super produtivo, engajado, tem isso, né, cara? Eu acho que você que trabalha, você tem essa linha de principalmente trabalhar o recrutamento, de quem você traz para o barco, é muito disso. O que tua empresa quer? Então, quando você faz o Employer Brand, eu gosto dessa praia aí também, eu preciso entender qual que é o propósito dessa organização. 2, pessoas que têm afinidade com esse propósito. Essa é a maior liga, correto? Porque se você traz gente pro barco que não concorda com aquele negócio, não vai dar certo, né? Esse é o grande ponto de uma das entregas que você faz, né? Exatamente. E eu acho que está tudo vinculado, né? Quando a gente, por exemplo, a organização precisa ter uma sensibilidade muito grande para entender os seus elementos e seus atributos de marca empregadora, né? Então, eu, organização, como empregador, quais são os meus atributos? O que me diferencia das demais organizações? Do meu setor e das organizações que não fazem parte do mesmo setor que o meu, né? Acho que essa é uma grande pergunta, principalmente para os CEOs, para os executivos. Não é uma pergunta que o RH deve responder apenas, né? Os CEOs, os diretores, têm que ter isso muito claro e de forma muito homogênea. E eles vão descobrir isso, claro, com uma visão muito mais forte, uma visão muito estratégica, mas também levando em consideração o dia a dia, o conjunto, né, de valores, os hábitos, o que acontece no dia a dia da organização. Você precisa utilizar de todos esses elementos para ver, né, quais são, né, para identificar aí, na verdade, quais são os seus elementos e seus atributos de diferenciação. E aí não basta só saber, né? Então, assim, por exemplo, eu sei, aí eu vou trazer o exemplo do Lá na Firma. Eu sei que os atributos de diferenciação do Lá na Firma são leveza, transparência, humor, né, um pouco aí de provocação, de ser mais crítico e tal, criatividade, beleza, tem alguns elementos aqui que eu consigo identificar de diferenciação do Lá na Firma enquanto consultoria. Perfeito, o que eu faço com isso? Né? Essa é a grande pergunta. Então, eu vou trazer um exemplo do Lá na Firma Real, mas que eu acho que aplica para várias empresas, que é assim, uma vez que eu descobri, então, esses elementos, eu trago esses elementos para o meu serviço, né? Então, quando eu faço, por exemplo, uma publicidade para uma empresa como a Bayer, eu vou fazer um meme co-branded com a Bayer nas redes sociais. O que é um meme co-branded? É um meme que vai a minha marca e vai a marca da Bayer. E vai num tom de comunicação que mistura o tom de comunicação do Lá na Firma com o tom de comunicação e a mensagem, por exemplo, da Bayer, né? E aí chega na comunidade de uma forma muito natural, porque é o que eles estão esperando, eles acreditam naquilo porque de fato são os elementos que eles veem na empresa, e você introduz ali uma mensagem, uma ação de uma maneira muito mais orgânica, uma maneira muito mais natural e verdadeira, né? Então as organizações precisam estar atentas a isso, né? Elas têm o propósito delas, os atributos de diferenciação delas, e o mais importante é o que elas fazem com isso, que é a parte do relacionamento e da comunicação, que também é muito importante. Hoje, na era digital, se elas têm apenas um site, né, e uma página de vagas, elas estão muito atrasadas. Elas têm um tempo, né, de sobrevivência. Enquanto elas mantêm esse site, né, institucional e essa página de vagas, você tem várias empresas novas naquele mesmo setor que já estão fazendo, né, já estão fazendo ali uma estratégia de marketing digital focada em redes sociais, em novos conteúdos, em aproximação, em relacionamento com esses potenciais clientes. E é aí que essa geração que está agora, né, vivendo agora e consumindo agora, é nesse lugar que eles transitam, né? A gente transita nesse universo digital. Então, se eu não conheço a empresa muito bem, ou se eu não escuto falar da empresa, ou a empresa não conversa comigo, provavelmente ela não vai ser a minha primeira opção. Sim. Tanto de trabalho quanto de consumo, de produto e serviço. Então, é muito importante que as empresas ampliem esses canais, né? E ampliem de uma forma estratégica. Elas ampliem aí a exposição delas em diversos canais, atreladas aos elementos de diferenciação que elas têm, né?
Então, eu diria que é exatamente por aí. É você entender o seu propósito, seus elementos de diferenciação, entender quais são os canais, onde você deve estar e por quê, criar esse relacionamento com o seu potencial cliente ou seu potencial colaborador, e a mágica acontece de uma maneira muito mais orgânica. É o que você trouxe do exemplo da Avon, não é assim, compre Avon. Ninguém aguenta isso, ninguém gosta de um vendedor louco. Uhum. As pessoas gostam, né? As pessoas gostam de conteúdo, as pessoas gostam de relacionamento, de troca. E aí tem um ponto que é muito legal, eu acabei não comentando ainda, mas que eu acho que é importante, que é o seguinte, esse trabalho de comunicação forte, de relacionamento, de estar na vitrine, vamos dizer assim, tem duas grandes rotas, vamos dizer o seguinte, né? Que é o seguinte, uma muitas pessoas vão se identificar com você e vão te considerar para um projeto, né, para um serviço ou para uma parceria, seja lá o que for, mas vão te considerar, né? E outras pessoas ou outras empresas não vão te considerar, porque você não tem nada a ver com eles mesmo, ou eles não estão no momento de maturidade ainda para o seu estilo de comunicação, sim, ou para o que você está trazendo de conteúdo e de conceito. Isso é ótimo, né? Uhum. Então eu falo com muitas empresas e elas têm muito receio de sofrerem retaliação nessa outra rota. Pô, mas se não me querem mais? E se não me considerarem mais? Você fala, cara, perfeito, você está facilitando o processo. É o lance dos haters, né? Tipo, você quer estar nas redes sociais, produzir conteúdo, você não quer ter hater? Como assim, cara? Faz parte do processo. A gente tem que separar ali o... Você só tá indo bem quando tem hater. É verdade, cara. Não é? Eu brinco assim, quando você tá indo bem nas redes sociais, quando vem muita gente criticar o que você tá fazendo, ou quando vem muita gente falar que não concorda, ou que vem muita gente trazer contrapontos, é ótimo. Primeiro que você tá aumentando a reflexão coletiva das pessoas, você está gerando espaços de troca. Uhum. E rede social é isso. Viver em comunidade é isso. É que a gente levou, né, do analógico para o digital. Uhum. Mas é o que a gente faz na mesa do bar. Uhum. Né? A gente discute, eu concordo, eu discordo e tal. Uhum. E é ótimo. Só que na era digital, muitas vezes é visto como haters. Por quê? Porque ficar na mesa do bar, sai dali, some, não está marcado. Né? Não tá, aquilo não perdura no tempo. Na internet, aquilo fica, aquele comentário fica. E para quem escreve um conteúdo e às vezes tem um comentário negativo, aquilo está marcado ali, é como se fosse uma cicatriz, né, na era digital. Então, ter essa sensibilidade também de entender que o comportamento no digital ele não é diferente do comportamento analógico. E que você precisa olhar aqueles comentários, aqueles haters, e entender que eles estão ali, né, porque eles têm as opiniões deles e tá tudo bem. Uhum. Serão cicatrizes na era digital, serão cicatrizes na internet, mas que vão permitir que você cresça também como produtor de conteúdo, como empresa, como organização, né? Então, a minha sugestão não se esconde atrás das plataformas com medo da exposição. Quanto maior o medo de exposição, menos você está chegando nas pessoas certas. Uhum. E rede social é um laboratório, é um momento de aprendizado. Então você vai ter muitos feedbacks positivos, muitas oportunidades de melhoria, e aí você vai refinando, entendendo como você se comunica nesses espaços. Né? Eu acho que... Então é não se esconder. Legal. Exato. Show don't tell. A gente trouxe um convidado aqui, o Edu, e ele falava muito disso. Própria carreira, né? Como você toca a vida. Cara, antes da gente colocar os memes, eu queria fazer duas considerações. A primeira quando a gente chega numa empresa para trabalhar a estratégia salarial, se a empresa tivesse um discernimento como esse, facilitaria muito a nossa vida. Por quê? Porque geralmente a empresa quer trabalhar a estratégia salarial fora de um contexto empresa. E aí ela fala assim, o que o mercado está pagando? Quando começa com essa pergunta, a gente assusta demais e ao mesmo tempo a gente começa a fazer um trabalho, porque fala assim, tá, legal saber o quanto o mercado está pagando, mas o que vale é a gente traçar uma estratégia interna, porque se você tem um trabalho de marca empregadora muito legal, dá para você pagar menos. Nossa, dá para pagar menos? Cara, se você olhar as empresas com as melhores marcas para se trabalhar, só por isso já existe uma compensação intrínseca gigantesca. Você quer vestir a camisa de uma empresa, às vezes, dependendo do momento da sua vida, e você não precisa ganhar nada por isso. Ou então aquela ideia da startup, né? Eu quero entrar numa startup porque é legal, não sei o que, startup não tem dinheiro. Não tem e grana. E assim, você vai ter que entrar por um propósito, por construir um negócio junto. E as pessoas precisam entender esse processo. Né? E é legal, porque isso que você está falando quando você constrói isso,
repara que a parte do dinheiro ela tem que estar bem resolvida, mas ela já está lá num canto, não é a primeira coisa. Você precisa de uma contraposição da mão de obra que você está alugando. Eu estou alugando a minha mão de obra e eu quero um dinheiro em troca. Mas espera aí, mas não é só isso, né, cara? Se o teu valor é fazer escolhas, provavelmente um negócio tradicional não vai te agradar. Por quê? Cara, vai começar a chocar com o teu propósito. Um dia eu chego lá ainda de olhar pra minha sexta-feira e dizer assim... Não. Igual o Caio, eu falo, não, pô, aqui não. Mas eu entendi, cara, muito bem isso. E a gente tá passando por um negócio, Caio, nessa linha bem legal. A gente tá fazendo consultorias para indústrias nessa linha de TI. Como a gente tá trabalhando com um Club Tech agora, então tem muita indústria que fala, meu, eu não sei o que faço com os caras. Sabe, eles não querem trabalhar aqui, eles não querem isso. E a gente começa a falar assim, vou te mostrar um pouquinho das práticas, vou te levar a uma reflexão. Por quê, cara? Porque, meu, tem muita coisa que esses caras querem que se você não mudar o teu estilo, logo eles não vão estar aqui mais. E não vai mesmo, os tops não vão querer, por quê? Porque aqui na indústria a gente entra às 8, sai às 5 e tal. Isso é geral. Mas essa área não pode ter um comportamento diferente? Não pode, cara, aqui é geral. Pô, começou estranho. Sabe, então, como é que você trabalha o estilo de compensação olhando de uma forma mais ampla? Para resumir, Caio, é o seguinte. Se as empresas tivessem um trabalho, que é esse trabalho que você faz, que é um trabalho muito de raiz, de essência, isso facilitaria para uma série de serviços, inclusive para definir, às vezes, uma faixa salarial que pode ser menos agressiva que o mercado e recrutar os melhores de uma forma muito mais fácil, cara. Muita gente pergunta, por que o slogan da carreira é construindo sentidos? O que isso tem a ver com salários e tal? Eu acredito que a gente tem um sentido maior e que é comum de toda a humanidade, que é ser cada vez mais humano. Eu acho que tem várias doutrinas aí na nossa vida que ensinam isso, mas eu acho que cada um também constrói um sentido do dia a dia para se manter vivo e capaz de alcançar esse objetivo maior. A gente põe construindo sentidos, porque é uma construção. Não é só o salário, você não vai resolver salário e vai pronto, tá tudo certo aqui, essa empresa aqui, tudo organizado e não sei o quê. É uma construção. O salário é uma dos pilares do bloquinho dessa construção. E o trabalho que você faz é outro. Então, o slogan da carreira aí a gente puxa um pouco por esse lado. Agora, vamos lá. Você quer colocar uns memes aqui na tela? Podemos pôr, mas se você tiver outra pergunta, pode mandar. Não tenho. Eu vou colocar aqui na tela agora, Caio, alguns memes, que daí você vai contar um pouquinho, rapidinho deles, assim, pra gente, tá? Ó, então, você vai sair um pouquinho da tela. Quem tá no YouTube agora não assusta não, mas o Caio tá com a gente aqui. E quem tá ouvindo, a gente vai tentar levar isso de uma forma falada. Vamos ver, ó. Vou colocar o primeiro aqui. Vai lá, Fer. Aí, ó, da Jusilanes. Espero que isso seja um exemplo bem exagerado, né? Acho que isso não acontece no RH, né? A Jusilanes do RH, ela quer ver as pessoas mais felizes no trabalho, mas ela deveria estar focada em estudos de remuneração, né? Das pessoas para focar na experiência real dos colaboradores. E não passando ali 3 semanas discutindo o brinde da Páscoa, né? Hashtag verdades corporativas. O meme é esse aí. Agora vai, discorra. Muito bom. Esse meme foi bem polêmico também, era para ser. E foi bem legal, porque algumas pessoas leram da seguinte forma, né? Falaram assim, poxa, mas brinde é legal. Ou, poxa, mas a Jusilanes tem um esforço muito bacana como RH de querer ver as pessoas felizes e pesquisar os brindes e tal. Então, muitas pessoas olharam para a Jusilanes pensando, coitada da Jusilanes, ela está fazendo melhor, né? Esse RH está sofrido. Às vezes o RH não tem budget. Esse é o melhor que a gente pode fazer. Então, muitos levaram aí para esse universo. E outros ficaram presos na questão material mesmo, do brinde. Poxa, mas brinde não é legal, mas brinde não está vinculado à experiência do colaborador e tal. E esses dias, na verdade, ontem eu comecei a responder alguns comentários sobre esse post. E eu expliquei, né, que na verdade, essa comunicação, ela tem um grande objetivo da gente pensar num contexto muito maior. Né, da gente pensar, primeiro, na atuação estratégica da área de recursos humanos, ou seja, será que a gente está fazendo, né, ações que a gente já fazia há muito tempo, lá em 1900 e bola, e continua fazendo num contexto totalmente diferente. Cara, a gente está em 2021, era digital, grande escala tecnológica, falando sobre jornada, experiência, avaliando o nível de satisfação, enfim, faz sentido né, algumas ações como o brinde. Então, assim, primeiro pensar na atuação estratégica da área de recursos humanos. Será que a gente está carregando, né, processos e práticas do passado numa era tão diferente? Né? Então, essa era a principal provocação. Provocação, fale. Né?
Pode falar. Não, pode falar. E a outra era a seguinte, né? O pensamento era, a gente trouxe o brinde como um exemplo, mas não era sobre o brinde, poderia ser sobre qualquer outra prática e qualquer outro processo, né? Sim. Então, ampliar, era muito mais RH estratégico versus RH não estratégico, né? E nível de atuação pensando na experiência real do colaborador, né? Então, quando a gente fala experiência real, é exatamente isso, assim, é a gente sempre pensar nas práticas que a gente tem de gestão de pessoas, levando em consideração, isso faz com que o meu colaborador opte por trabalhar nessa empresa, isso faz com que o nível de satisfação do meu colaborador seja muito alta. Nessa ação, nessa data comemorativa, eu estou entregando o máximo que eu posso para chegar num nível de satisfação bastante positivo. Então é um pouco por aí, né? Da gente também se provocar como área de recursos humanos. E eu, quando escrevo esse post, eu não escrevo esse post falando tipo nós e eles. Eu me vejo na área de recursos humanos. Sim. Né? Então eu estou falando da gente, mas a gente como RH precisa também entrar nesse espaço de vulnerabilidade e ver que não somos perfeitos. Estamos bem longe da perfeição. Sim. E quando a gente toma consciência disso, a gente abre um espaço para ação. Então, era muito por aí. Era esse o grande objetivo. Entender o que as pessoas querem, né? Também não é... Tem também assim... às vezes a pessoa vai receber aquele brinde de Páscoa que vai ser o mais caprichado, o melhor que a empresa pode dar. E eu falo assim, também tem que dar brinde mesmo, porque meu salário não dá pra comprar um ovo. Tipo assim, cara, você tem que olhar pra onde que tá indo esse tiro, rapaz. Ou o cara fala, manda meu brinde em dinheiro que seria melhor. Então você começa a falar assim, aí não acertou, né? É um lance... É estudar o público-alvo, meu amigo. Estudar o público-alvo antes de começar a entrar na picuinha assim, vai ser isso ou isso? A embalagem é dessa cor ou essa cor? Cara, tem muita coisa antes, cara. Sim. E, de novo, não é o que eu quero, né? Que eu acho que a gente, a área de gestão de pessoas, ou a gente empresa, né? Vamos dizer assim, a gente precisa sair desse lugar do que eu quero passar, em termos de comunicação, em termos de benefícios, é o que você falou, o que o meu público espera. O que promove mais engajamento, o que aumenta o nível de satisfação das pessoas. Então, sim, às vezes uma experiência num restaurante, um almoço ou algo diferente, faz muito mais sentido que um brinde da Páscoa, né? Então, é começar a utilizar, né, muito mais da nossa capacidade criativa para atender o nosso público e não fazer mais do mesmo. Legal. Então, tava por aí a provocação. Tem mais um na tela agora aqui, que é a nossa Sandra Nemberg. Agora vem dois na sequência sobre o mesmo assunto. Tá, eu vou colocar os dois. Então, o primeiro... Aqui seu desenvolvimento profissional, meu amigo, só depende de você. Com aquela carinha dela de... Lamento, só lamento. Boa. E a próxima? E o próximo é... Daí eu disse... Só depende do seu protagonismo e o rapaziada, a diretoria, o board rachando de dar risada. Só homens engravatados, montado na grana. E dando risada. Só depende do seu protagonismo e o cara descendo a risada. Diga pra nós, você está de novo na tela, cara. Eu quero, nesse aspecto aí, ainda quero... Tô muito curiosa pra ouvir sua opinião, porque a gente stalkeia as pessoas aqui, né? A gente, antes de entrevistar as pessoas, dá uma olhadinha nas redes sociais e tudo. E eu reparei que você tem uma opinião, assim, sobre essa questão de protagonismo, né, e carreira, porque às vezes as empresas jogam muito isso, né, quando isso não está muito bem resolvido, assim, né, esse entendimento do que é protagonismo de verdade, fala, o colaborador que tem que ir atrás. Tá aqui, ó, a empresa é isso aqui, a gente faz isso aqui de produto, tem esses cargos aqui, agora corre atrás, se vira. E o Emer tem um exemplo muito legal sobre isso, né, Emer? Não sei se você quer contar ou se... Eu vou citá-lo aqui, sobre a bicicleta do Tour de France lá. Ah, exatamente. Que não adianta nada, você que está aí em Barcelona, né? Não adianta nada você usar a chuteira do Messi lá e achar que vai jogar igual o Messi. Tipo, não é essa a questão, né? Tem uma relação de 80-20. Então, 80% é a responsabilidade da pessoa em treinar e se capacitar para jogar na chuteira do Messi e, quem sabe, um dia chegar ali no nível dele. E 20% tá do lado ali da empresa, né? Ou de dar recursos, subsídio, para que a pessoa possa... E a chuteira, o meião, a caneleira. Para que a pessoa possa desenvolver. Então, é exatamente isso. É tipo, vai ter uma chuteira legal, vai ter um campo legal para você treinar, vai ter um treinamento legal para te acompanhar, enfim. É esse 80-20 aí, essa é a conta que a gente faz por aqui. A conta que você faz por aí é parecido com isso ou não? Eu acho que ali, nesses dois memes, né? O primeiro que fala ali sobre a carreira, que só depende da pessoa, e a outra, né, que o board, a liderança fala, daí eu disse, depende do seu protagonismo e tal.
esses dois memes têm uma raiz, e vocês escolheram os dois e passaram os dois juntos, foi bem interessante, porque eles têm a mesma raiz, que é narrativa, né? É uma narrativa padrão, né? A gente fala que a carreira só depende da pessoa, ou que o crescimento da pessoa só depende do protagonismo dela. Quando a gente utiliza essas narrativas, o que a gente está fazendo como organização, como área de gestão de pessoas, ou como liderança, né? A gente está tirando a nossa responsabilidade desse processo também. Uhum. A gente está colocando toda a responsabilidade de carreira no protagonismo das pessoas, né? E não estou falando que não tem o protagonismo das pessoas, é claro que tem. O ponto desses memes é assim, não depende só disso, né? A gente tem uma questão de contexto socioeconômico, né? Hoje a gente está vendo aí, tem um contexto aí de saúde, tem um contexto da área das pessoas. Se você está em determinada área, talvez essa área seja mais estável ou esteja mais estável, porque a gente está vivendo uma era diferente, né? Agora, se você está trabalhando numa outra área, né? Por exemplo, tecnologia, sim, é uma área que está aquecida, dão grandes chances de você crescer um pouco mais rápido na carreira do que quem está entrando numa área diferente, né? Então, é ter essa visão. E o que acontece, eu vejo muitas vezes os júniors, os trainees, né? O público mais novo de organização, vamos dizer assim, que estão aí no comecinho das portas de entrada, eles compram essa narrativa e depois eles ficam frustrados. E é horrível, porque é ruim para a organização, é ruim para a pessoa, é ruim para todo mundo, gera uma grande decepção. Então, aqui é a gente conseguir falar que sim, né, tem uma questão de protagonismo, de você refletir sobre a sua carreira, de você pensar no seu desenvolvimento, e também tem questões externas que não dependem de você. Tanto externas à organização e questões internas da organização que estão vinculadas com portfólio de produtos e serviços, né, questões que estão vinculadas com decisões estratégicas da organização, para onde a gente está indo, né, quais são os serviços que a gente contrata, quais são os serviços que a gente tem dentro de casa. Então, tudo isso foge do teu protagonismo. Né? Politicagem. Então, politicagem. Tem muito disso. E politicagem. E politicagem. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo, e acho que esses memes são um convite aí para a gente não cair em narrativas muito comuns que muitas vezes vão levar a gente para um espaço de decepção, de frustração. Sim. E se a gente conseguir falar a real diretamente com os júniors, com os estagiários, com os trainees no começo de carreira e também com os sêniors, com os especialistas, liderança, tem muitas pessoas que seguem nessas narrativas, né, até o final da vida corporativa. Mas se a gente consegue ampliar a reflexão, a gente reduz as frustrações. E as relações de confiança dentro da organização, elas mudam. Você acaba tendo uma relação de confiança muito mais forte, transparente, o que para a organização é melhor também, gera mais resultado. Né? Fato. Então, é pensar nisso. Essa conta do 80-20, né? É que a gente... Como assim 80-20, né? Por que 80% da colaborador? Carreira é um negócio que você leva para sua vida, né? Trabalho é uma coisa que você faz hoje na empresa que você está, no que você se dedica, no projeto que você se debruça, mas carreira é uma coisa que você leva para você, né? Então, você tem que ser responsável também pelo seu crescimento. Então, por isso que essa conta do 80% puxa mais para o colaborador, mas não quer dizer também que ele está solto sozinho nessa, né? Desde você encontrar um mentor, pessoas que consigam te dar um discernimento legal. A frustração é muito disso. O cara é operador de empilhadeira e fala assim, eu quero ser o presidente da empresa. Pô, legal, bicho, mas como operador de empilhadeira, não dá para ir muito longe. Não longe porque... Não, mas na cadeira, no esquema político do negócio, não dá, cara. Você vai ter que mudar, você vai ter que se envolver em outras coisas, né? Para você conseguir dar um passo. Então, é muito disso. Cara, eu vou colocar um aqui rapidinho, ó, mais um então, que é o quando o discurso é só fachada. Boa essa aqui, hein, cara? A gente ficou tentando discernir o que é essa aqui, é uma igreja? Que prédio é esse aí? Se é uma casa, mas não interessa. O que vale é top, realmente. Você vê nessa aqui, ó, bonitinho, coluna grega, aquele negócio todo, mas quando você entra, você fala, nada a ver. Esse é um cuidado. Por isso que eu te perguntei, Caio, lá atrás. Porque eu acho que o trabalho que vocês fazem se a empresa não tomar cuidado, ela pode virar um trabalho de muita fachada e pouca mudança, entendeu? Eu acho que se ninguém compra essa ideia realmente, vira uma puta fachada, não é verdade mesmo? É isso. E eu acho que aí a provocação vai bem por esse caminho, né? E a grande reflexão, e uma pessoa fala assim, parece a casa do Gustavo Lima. Mas a grande reflexão desse meme
é a gente começar a pensar no que tem mais valor, né? Porque tem muitas empresas que têm os seus selos, né, de melhor para trabalhar, tem os seus reconhecimentos de pesquisa, e muitas vezes há uma desconexão muito grande entre o resultado daquele selo que diz aquela pesquisa e o dia a dia, a cultura interna da organização, né? E aí, de novo, eu puxo a responsabilidade para a gente aqui da área de gestão de pessoas e puxo a responsabilidade para a liderança da gente se preocupar menos com os selos, né, que vai estar estampando, né, que vai estampar aí a capa do LinkedIn, vai estampar a capa de algumas revistas, e se preocupar muito mais com a realidade, com o dia a dia, com a jornada, a experiência dos colaboradores de fato, né? O selo é legal, o selo pode atrair um estagiário, pode atrair um trainee, né? Pode posicionar a sua empresa de uma forma diferente, mas ele também te apresenta um risco se não for tão verdadeiro assim. Ele te apresenta um risco das pessoas se frustrarem, saírem. E esse é um post que deu muito engajamento, porque é um experimento social esse conteúdo, né? Porque assim, se eu falasse isso num post, colocasse esse meme, escrevesse o texto que eu escrevi e tivesse baixíssimo engajamento, talvez o pensamento seria só meu. Como a gente vê um engajamento absurdamente alto, as pessoas estão vivendo isso. Muitas pessoas estão vivendo isso. Então, essa é a grande reflexão. Parar de ir atrás, muitas vezes, só de selo, só de carimbo, só de ranking, e, de fato, gastar essa energia, gastar esse tempo pensando na experiência dos colaboradores, pensando qual que é o nível de proximidade que a liderança tem das equipes numa era tão digital, né, que, querendo ou não, ficamos um pouco mais distante quando a gente pensa na questão mais humana da coisa, né? Então, como é que você aumenta a frequência? Como que você aumenta a proximidade? Como você dá mais atenção? Né? Vale muito mais do que um selo numa arte bacana nas redes sociais. Sim. Então, assim, para mim e para muita gente. Então, eu digo que o Lá na Firma considera a voz dos firmeiros. E todos esses memes que engajam demais, eles mostram qual é o pulso real do mercado. As pessoas estão aí. Não é que as pessoas não estão vendo. É que a gente continua com práticas antigas achando que vai chegar no mesmo lugar. E não vai chegar no mesmo lugar. A gente tem uma população, ainda bem, muito mais crítica hoje em dia no mercado de trabalho. Muito mais. Cara, sabe o que é legal? De implodir o negócio, né? De dentro para fora. O legal disso é que, se você tivesse que explicar tudo isso, não seria um meme. Aí perderia a graça. E é maneiro que você colocou toda essa reflexão aqui. Sim. Como o próximo, por exemplo. Ó, dispensa explicações, né? Olha esse gatinho caminhando naquela cerca. Isso aqui é uma cerca... Arame farpado, sei lá. É com arame, né? Tem um negócio... Parece aquela giletezinha assim pra cortar, tudo enroladinho. Eu dando minha opinião sincera sobre tudo no trabalho, como se o salário não importasse. Tá dito, meu amigo. Não precisa falar mais nada, né? É um perigo. Quando você tá num ambiente em que você... A seguinte é muito boa também, ó. Porque falou... Tem firma com o discurso de errar e aprender. E reconhecendo só quem não erra. Ou melhor, quem não tem os erros expostos. A prática deve acompanhar o discurso sempre. Quer dizer, será que eu realmente posso ser quem sou? Será que eu posso arriscar? Sim. Será que a gente pode fazer um teste AB aqui na empresa? Sendo que a hora que descobrir quem tá errado... Mais ainda, se você não quer ser iniciante, você também não vai ser experiente, rapaz. Sim. Tipo, se você não errar, você nunca vai conseguir ser o bom, entendeu? Então... Top isso, cara, né? E acho que tem mais um aqui, ó, que eu vou colocar Tem um aqui. legal aí, se quiser pular pra ele, que é o do peso da cadeira. Que aí sim eu quero ouvir que o Então, isso o aqui Caio... só pra dar uma aliviadinha. Bom também esse cara de vergonha. Tomando algo que melhorou muito a minha carreira. Vergonha na cara. Pô, você vai... Rapaz, hein? Depois convido você a ler os comentários e a participar. Tem coisa melhor que ler comentário de... Nossa, do G1. Você gosta, Caio, de ler umas matérias assim? É melhor que a notícia. É melhor que a notícia. Você lê assim o comentário, você pira, meu, de dar risada. Muitas vezes é melhor que a notícia mesmo. Mas porque é isso, né? Esse laboratório social. Você fala, caraca, eu não acredito que tem gente falando isso. Eu não acredito que gerou esse tipo de comentário. E aí você mergulha naquele universo, né? Você acaba lendo bastante. Ó, e tem a última aqui, ó, que a gente separou, ó. Ah, não, a penúltima, né? Lá na firma, esse, Fer, diploma é bom, mas bom mesmo é ter as mães. Ah, é esse, Fer, que você queria? Não, era o da cadeira do Game of Thrones. Então, peraí, ali, então vem mais um aqui, isso aí, ó. Fale, eu na cadeira, hein? Aí a pessoa fala assim, tá aqui eles,
essa cadeira é muito pesada pra você. E tem uma mulher que sentada, sei lá, sentada deitada na cadeira do Game of Thrones aqui, sei lá que. E aí eu queria saber, porque você, né, eu queria entender o que você quis dizer com isso. Explica pra gente agora esse meme. Ó, se tiver que explicar... Não, brincadeira. Vai lá, conte. Tá na tela. Vamos lá. De novo, assim, tem uma parte aí de narrativa muito forte, né? E muitos líderes, quando estão no processo de feedback, dando feedback para os colaboradores, eles falam desse tal peso da cadeira, né? Olha, Caio, talvez essa cadeira seja muito pesada para você, ou eu não te vejo nessa cadeira porque essa cadeira é muito leve para você. E aí ficam discutindo o peso da cadeira, ou seja, a complexidade daquela posição para o colaborador. Mas assim, a gente precisa começar, a gente fala tanto de protagonismo, fala tanto de responsabilidade das pessoas, mas quando chega na hora de falar de cadeira e de próximo passo, aí eu decido qual é o peso da cadeira, eu gestor, eu empresa, quem deveria decidir é o colaborador, né? Ele deveria ter uma leitura da próxima cadeira, do próximo passo, seja por experiência, ou porque já cobriu férias, ou porque ele vê no dia a dia a atuação de uma pessoa mais sênior que ele na organização, e ele se conhecendo, né, tendo um autoconhecimento aí bem profundo, ele consegue falar, me vejo nessa posição, eu me sinto preparado para essa posição, né? Eu consigo sentar de forma confortável nessa cadeira. E a gente deveria dar esse espaço para a pessoa falar e para a pessoa argumentar o porquê ela se vê naquela cadeira, e não o contrário. Senão você acaba tendo uma liderança, você acaba tendo gestores juízes de complexidade e de potencial, né? Eu aqui, gestor, estou olhando uma complexidade de uma posição e estou avaliando o teu potencial. Mas assim, aonde que entra o Caio no jogo? Onde que entra o colaborador no jogo para falar se ele também se vê ou não se vê nessa cadeira? Então esse meme vai por esse caminho, né? Vai por esse caminho do tipo, cara, considera a opinião das pessoas, discuta com as pessoas, escute as pessoas. Muitas vezes você vai falar que a cadeira é pesada para a pessoa, essa pessoa sai da organização em outro nível de cargo, né? Começa a tocar 400 projetos ao mesmo tempo, de repente, como vocês falaram, tá ali na Você SA, e você fala, o que aconteceu? Por que eu falei que essa cadeira era pesada? Olha, essa pessoa tá explodindo, né? Então, a segunda grande provocação ali é, confie no seu potencial. Se você está vendo uma cadeira, um próximo passo, você quer crescer na carreira e você tem um gestor achatador, um gestor que te coloca para baixo, que te segura, que, né, não confia no seu potencial, faz diferente. Confia você no seu potencial e vai para o mercado. Né? Amplia aí a reflexão sobre a tua própria carreira e alternativas. É aí aquele lance do protagonismo, né? No episódio. Exatamente. E aí sim, aí seja protagonista, né? E construa a tua carreira da melhor forma possível, mas tendo consciência do teu potencial, da tua capacidade. Eu falo muito isso lá na firma, assim, não deixe sempre que o outro determine o teu potencial, a tua capacidade. E é muito comum isso nas empresas, porque a gente fala de ciclos de performance, mas quem tem muita voz no ciclo de performance para dar feedback ainda é o gestor. Mas eu quero ver ainda um universo em que as pessoas discutam de uma forma muito mais aberta, sem tanto crachá, né? Potencial, expectativa, carreira, de uma forma que as pessoas de fato consigam construir a carreira de uma maneira muito mais orgânica, de uma maneira muito mais natural, né? Legal. Top. O episódio 40 com a Adriana Mori, ela fala um pouco disso, que também o ponto dela não foi nem que ela sentiu do lado de lá alguém dizendo a cadeira é muito grande, mas ela própria disse, cara, é muito grande. Então talvez num aconselhamento como esse, isso é o lance do mentor, né? Alguém dizer assim, não, pô, tu sabe muita coisa ali, senta naquela cadeira e bola pra cima. Então hoje ela trabalha para inspirar pessoas a estar na liderança, homens ou mulheres. Cara, e esse é o discurso. Fala, cara, não. Olha pro repertório que você carrega. Entendeu? Agora vamos refinar isso aí. Senta naquela cadeira. Vai lá. A oportunidade tá dada. Depois você vai correr atrás e aprender o que você não sabe, meu amigo, né? É isso aí. Caião, cara, eu queria muito agradecer a tua presença aqui. O trabalho que você faz, ele é fundamental para as organizações, porque ele trabalha na essência, na raiz. A gente precisa discutir, ver qual que é o propósito, para onde essa empresa está indo, tal, e reverter algumas soluções para aquele propósito especificamente. Então, com base nisso, dá a tua última mensagem, cara. E se você quiser falar outra coisa também, se você quiser falar uma coisa que não tem nada a ver com tudo que a gente falou, o momento é
teu. Bom, na verdade eu queria convidar, né, todo mundo que está escutando, que está vendo a gente, que está participando de alguma forma, convidar a participar das discussões, né, acompanhem aí a gente, né, acompanhem lá na firma nas redes sociais também, e participem, né, discutam muito. Eu acho que cada vez que a gente coloca a nossa voz a serviço de uma mudança muito maior no mercado de trabalho, em outras iniciativas, eu falo do mercado de trabalho, porque essa é a minha praia, é o que eu me proponho a fazer, né? Mas sempre que a gente, né, coloca a nossa voz ali a serviço das outras pessoas da sociedade, a gente vê que mudanças importantes acontecem. Uhum. Então, não tenham medo, né, de dar o primeiro passo, de se expor, de falar o que vocês pensam, né, de contribuir aí com várias discussões, porque são nessas trocas que a gente consegue evoluir o mercado de trabalho para melhor. É isso aí. Falou bonito, hein, meu amigo? Cara, muito obrigado, hein? Muito obrigado, Fer. Valeu, valeu, Emer, valeu, Caio, foi sensacional. Muito obrigado. Valeu, obrigado, agradeço muito vocês aí pelo convite. E aproveite muito aí a Espanha e conte mais histórias depois pra gente lá no canal, lá que a gente tá acompanhando você já. Você então que nos assistiu, tá o convite para seguir lá na firma. Os caras já têm seguidor pra caramba, mas tá faltando você lá ainda. Então vai pra lá, segue, entra nas discussões. Segue também nosso canal para curtir mais conversas como essa. Pra gente é sempre um prazer poder trazer pessoas especiais aqui e fazer um bate-papo desse, né? Pô, a gente se diverte muito, faz isso com muita felicidade e alegria. Obrigado. Segue a gente, é isso. Compartilha esse episódio sem moderação, tá? Aperta aí, compartilha, manda pra onde você quiser, pra tua avó, pra tua tia, pra todo mundo e conta lá o que você faz. E ativa o sininho, porque durante as semanas a gente vai postando os cortes da entrevista. Então, tipo, putz, 1h30, não tenho tempo pra assistir 1h30 agora. Mas você tem 3 minutos, você tem 2 minutos pra ver um corte, então... Pode crer. Fica ligado lá nas notificações. É isso aí. Valeu, até mais. Tchau. Boa. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.